Bom dia, trabalhadores da saúde. Meu nome é Reinaldo Dalur, sou presidente do Sindicato da Saúde de São José do Rio Preto e região. Ao meu lado, o Dr. Jonas Olé. Nós vamos estar, estamos recebendo muitas perguntas, muitas dúvidas, entendeu? Sobre a questão da implantação do piso da enfermagem. Então, existem duas diferenças do piso das filantropias e das redes privadas. É um piso que vem se arrastando já há mais de um ano, né? E com entradas de liminares, o STF julgando. Agora nós já estamos chegando perto da concretização do piso da enfermagem. Mas nós, como representante de vocês, trabalhadores, estamos assim, vou fazer algumas perguntas para que o Dr. Jonas responda com uma transparência, com uma clareza, para que vocês tenham a noção exata sobre o piso da enfermagem, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta, Dr. Jonas, existe diferença de valor para o piso entre a rede privada e a rede filantrópica? Essa é uma grande dúvida dos trabalhadores da saúde. Bom dia aos profissionais da saúde. Não, na verdade, a Lei 14.434 de 2022, que é a lei que instituiu o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem, da parteira, ela não faz distinção de valores, né? Portanto, são os mesmos valores de piso para a rede privada, rede pública e filantrópicos, né? Que o estabelecido na lei é de 4.750 para o enfermeiro, 3.325 para o técnico de enfermagem, que equivale aí a 70% do salário do enfermeiro, e de R$ 2.375 para o auxiliar de enfermagem, que equivale a 50% do salário do enfermeiro. Outra pergunta, Dr. Jonas. O piso salarial tem que ser pago integral ou pode haver o pagamento proporcional? Essa questão, a Lei 14.432, ela não previu sobrecarga horária, né? Ela não falou sobre isso. No entanto, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar aí a medida cautelar que foi concedida pelo relator da ação direta de inconstitucionalidade, o plenário do Supremo, que é composto pelos 11 ministros do Supremo, ele decidiu pela possibilidade de pagamento do piso salarial de maneira proporcional, né? Nos casos de carga horária inferior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, é possível sim que ocorra o pagamento do piso salarial de maneira proporcional à jornada, inferior a essa que eu acabei de dizer, de 220 horas mensais. Dr. Jonas, uma grande dúvida dos trabalhadores é sobre a questão como deve ser feito o cálculo para os casos do pagamento proporcional ao piso. Em relação a essa questão do cálculo, para ficar mais claro, mais didático para vocês, nós vamos estar, nesse momento, exibindo um vídeo bem explicativo para que vocês possam estar compreendendo a forma de cálculo proporcional. O valor do piso nacional dividido por 220 horas e multiplica por 180 horas. Vou dar um exemplo. A lei diz que o piso do técnico de enfermagem é de 3.325. Dividido por 220 horas dá R$ 15,11 por hora. Depois a gente multiplica por 180 horas, que é o número de horas da jornada especial. O piso proporcional do técnico será de 2.720,45. A mesma lógica para o auxiliar. O piso de 2.375 dividido por 220 e multiplica por 180. O piso proporcional do auxiliar e parteira será de R$ 1.943,18. Quanto ao pagamento, Dr. Jonas,
quando deverá ocorrer? Porque tem muitos que falam quinto dia útil de outubro. Nós já temos informações que alguns gestores da área de filantropia eles têm 30 dias para repassar o valor desse piso. Enfim, para que o trabalhador não fique em dúvidas, doutor Jonas, eu sei que é uma pergunta difícil dizer qual será o dia, mas pela a lei, nós vamos pela lei e pelas condições que estão sendo impostas pelos técnicos da saúde. Então, como devemos proceder nessa resposta? Essa questão, esse cenário, né, de pagamento do piso, de data para pagamento, ele tem uma certa diferença, né? Ele está hoje da seguinte forma: nós temos que separar o setor privado, né, e temos que separar os filantrópicos, né, são as santas casas e aqueles prestadores de serviço que atendam mais de 60% do SUS. Então, no primeiro cenário, que se refere ao setor privado, né, que são os profissionais com contrato pelo regime da CLT, a implementação do piso deverá ocorrer na folha de pagamento de setembro, né, para pagamento, né, a competência da folha de pagamento de setembro, com pagamento no quinto dia, lá no prazo máximo, né, que a lei prevê, até o quinto dia útil de outubro, né. Então, aqueles do setor privado, nesse próximo pagamento do quinto dia útil de outubro, já deverão estar recebendo o pagamento do piso, deverá já ocorrer a implantação do piso. Agora, para os filantrópicos, que são santas casas e prestadores de serviço que atendam no mínimo aí 60% de seus pacientes pelo SUS, conforme foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a implementação do piso por essas instituições deve ocorrer de acordo com a assistência financeira que irão receber da União, né, do orçamento da União. E assim, segundo apurado pelo sindicato, nem todas essas instituições, essas santas casas, já foram contempladas com esse repasse, né? Então, até nesse momento, né, o que nós temos é que algumas santas casas foram contempladas dentro de uma primeira planilha, né, do Ministério do Ministério, que foi de agosto, né? Então, essas santas casas que constaram da primeira planilha de agosto receberam valores e terão repasses para fazer. Mas santas casas que ainda não constaram da planilha de agosto, nada receberam de repasse. Então, essas santas casas não têm obrigação de repassar nenhum valor agora, né? Já que, conforme eu disse, o que foi decidido é que elas têm que implantar na medida da ajuda financeira que vier do orçamento da União. Perfeito, doutor Jonas. Se os filantrópicos, santas casas e prestadores de serviços que atendem no mínimo 60% dos seus pacientes pelo SUS não receber assistência financeira da União suficiente para a implementação do piso, como fica? Como eu acabei de dizer, essa questão a obrigação, né, dos filantrópicos, né, das santas casas, de implementação do piso, ela, pelo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ela fica limitada ao que receberem de assistência financeira do orçamento da União, né? Então, se a Santa Casa não receber, até que ela não receba essa assistência, ela não tem que repassar, né? Não tem como, ou se ela receber uma assistência insuficiente, que não dê para o pagamento integral do piso, não se tem como obrigar, né, essa Santa Casa, essa entidade que atenda ao SUS, que ela com seus recursos próprios, que ela se utilize dos seus recursos próprios para pagamento, para a implementação do piso da enfermagem, né? A obrigação dela é de acordo com o que ela receber do orçamento da União. Fazendo um parênteses, doutor Jonas, nessa pergunta que o senhor acabou de responder, mas é claro que todas essas instituições, desde que, para que você entenda, trabalhador, houve uma planilha que foi enviada para o Ministério da Saúde. Dentro dessa planilha, esses gestores não preencheram corretamente essa planilha. Então, houve uma segunda
planilha sendo enviado para os técnicos do governo. Essa planilha está sendo devolvida aonde você, trabalhador que trabalha nas santas casas, enfim, nas entidades filantrópicas, vai ser pelo CPF e o seu nome. Por que houve esse erro da primeira planilha? Isso que também acabou atrasando a questão de passar esses recursos. Porque muitos gestores colocaram carga horária, insalubridade, coisas que não eram para ser preenchidas. Então, doutor, só para que o trabalhador tenha consciência, é que na maioria todos vão receber, desde que a planilha foi enviada corretamente. Não quer dizer que alguma instituição não vai receber o piso. É isso? Sim, cumprindo as determinações do Ministério, as exigências, né, do Ministério, preenchimento de planilhas e tudo mais, todas as santas casas, todas as entidades filantrópicas, santas casas, sejam administradas com recursos do município ou recursos estaduais, todas elas vão receber. Né? O que nós temos hoje é que são dois cenários do momento, né, que vão receber. E algumas que constaram da primeira planilha já receberam algum valor, e tem aquelas que não constaram dessa planilha e ainda não receberam nada. Vão receber, mas ainda não receberam. Perfeito. Doutor Jonas, essa próxima pergunta aqui, eu tenho certeza que a maioria dos trabalhadores tem essa dúvida. Vamos lá. Existe a obrigação do pagamento retroativo a entidades filantrópicas e às entidades particulares? Essa é uma questão que nós temos recebido, do caso que diariamente várias perguntas sobre essa questão. Em relação ao retroativo, para o setor, também nós temos aqui que diferenciar, né, para o setor privado e para a questão dos filantrópicos e aqueles que prestam serviço atendendo ao SUS. Então, para o setor privado, né, que são aqueles profissionais com contratos de trabalho regidos pela CLT, segundo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, os efeitos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal são para salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º de julho de 2023. Isso para os privados, a decisão passa a valer a partir de 1º de julho de 2023. Agora, para os filantrópicos, aqui, volto a frisar, santas casas e prestadores de serviço que atendam no mínimo 60% de pacientes pelo SUS, segundo também decidido pelo STF, os seus efeitos se aplicam nos termos da portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 597, de 12 de maio de 2023. O que essa portaria traz? Então, ela prevê o pagamento desde o mês de maio de 2023. Né? Então, a assistência financeira que irão receber da União, para estas entidades, ela já vai contemplar os valores retroativos a maio. Né? Então, filantrópicos, santas casas, retroativo a maio, provavelmente o recurso, o repasse financeiro da União já vai estar contemplando esse pagamento retroativo a maio. Perfeito. Uma próxima pergunta, doutor Jonas. Os filantrópicos, santas casas, prestadoras de serviço que atendem no mínimo 60% dos pacientes SUS que recebem assistência financeira da União, podem fazer o repasse parcelado aos seus empregados? Não, no meu entender, não é possível esse repasse parcelado, né? Isso não é permitido. Essas entidades, elas têm a obrigação de repassar a integralidade dos valores que receberem, né? Uma coisa ela não recebeu o valor integral, então aí, lógico, ela vai repassar um valor parcial dentro do que ela recebeu, né? Agora, outra coisa seria, o que não é permitido, por exemplo, ela receber o valor integral e repassar proporcionalmente em parcelado para os trabalhadores. Isso não é possível, né? A obrigatoriedade dessas instituições é de repassar o valor integral que receber. Perfeito.
A implantação do piso tem que constar na carteira digital? Essa também, doutor Jonas, é uma dúvida muito grande dos trabalhadores sobre essa questão do registro da carteira digital. Para o setor privado, né, são os profissionais com contrato pela CLT, sim, né, deverá constar o aumento salarial na carteira digital. Né? A partir da implantação já deve constar na carteira digital, é um aumento do salário, então tem que constar na carteira digital. Agora, para os filantrópicos, Santas Casas e prestadores de serviço que atendam 60% do SUS, pelo apurado, o valor referente à implantação do piso, ela vai ser lançada de uma maneira destacada nos olerites, né? Vai ser um evento em separado, especificando ali que aquele pagamento ele se refere ao piso da enfermagem. Então, assim, para essas entidades, provavelmente não vai constar na carteira digital o reajuste, o aumento no salário, né? Mas sim vai ser um pagamento destacado em separado. E o porquê disso? Porque, como eu disse anteriormente, para essas instituições, a implantação do piso ela depende de repasse, né? Então, vindo repasse, a ajuda financeira da União, eles vão repassar para os trabalhadores. Então, por conta dessa obrigação deles ficar limitada ao repasse do que receber, assim, pelo que a gente tem apurado, né, provavelmente não vai constar na carteira digital, vai ser um evento em separado. Perfeito, doutor João. Uma outra pergunta, assim, que eu acho importante também para aquele trabalhador que está há muitos anos cumprindo o teu contrato de trabalho. Quem ganha acima do valor do piso, vai mudar alguma coisa? Não, né? Para quem já ganha, né, um salário base acima do piso salarial, que está sendo previsto na Lei 14.434 de 2022, não vai ter mudança. Para esse profissional que já recebe um salário acima, não tem mudança em razão da implantação da lei, da previsão da lei. Perfeito, doutor. Então, a última pergunta, doutor. Desde já agradeço aí essa transparência que estamos dando aos trabalhadores da saúde. Se não receber o piso, o que o trabalhador deve fazer? Sem dúvida, aquele trabalhador que não recebeu o piso, ou que recebeu, mas tem dúvidas a respeito, necessariamente ele tem que fazer uma denúncia, né? O sindicato vai estar, através desse... o sindicato criou um canal, né, de denúncias para ouvir vocês, trabalhadores, que tiverem o seu direito desrespeitado. Esse canal está sendo apresentado para vocês nesse momento. Aí no vídeo o acesso é fácil, é através do site, não tem que se identificar, né? A informação, mesmo assim aqueles que quiserem, a informação é sigilosa, não tem, é tratada pelo sindicato de maneira sigilosa. Então, assim, essa é a única maneira que o sindicato tem para ter conhecimento da sua situação, né? Então, não recebeu? Faça denúncia. O sindicato vai notificar essa empresa. Se não houver resposta, ou se houver uma resposta que não traga qualquer justificativa plausível, o sindicato vai estar ajuizando a ação, mas volto a frisar, para que isso possa ocorrer, você, trabalhador, tem que fazer a denúncia. É o nosso meio para estar agindo, né? O sindicato não tem o que o sindicato possa fazer, né, para que esse piso venha de fato a acontecer, né? São vários fatores, né? Mas o sindicato pode fiscalizar e, caso não cumprido pelas empresas, pelas instituições, está atuando, né? Notificando e ajuizando a ação que tiver que ajuizar. Perfeito, doutor Jonas. Eu agradeço aí as perguntas, as respostas que foi dita com bastante clareza. E o que eu tenho para dizer para o trabalhador é o seguinte: há vários anos a gente vem combatendo as más práticas desses gestores, né?
Haja vista a questão dos laboratórios que estão querendo mudar, já mudaram a nomenclatura do cargo, a função. Um grande hospital também que tinha uma taxa, embutiu junto ao salário também para não pagar o piso. Então, agora o momento é de união. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos fazer valer o direito de vocês, que é o pagamento do piso. Fazendo uma pequena reflexão, a pandemia passou, se não fosse vocês, a coisa teria sido bem pior. Nós sabemos que a palavra humanização ela é muito bonita, ela não se aplica no dia a dia dentro dos hospitais, então quanto mais unidos nós estarmos, mais benéfico será para todos vocês, tá bom? Então um abraço a todos e até a próxima.